Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora. E hoje nós estamos iniciando neste momento mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Então nós vamos estar estudando a lição de número 8, Êxodo capítulo 20. Só lembrando, meus irmãos, que nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro, nesse trimestre, o livro de Êxodo e o livro de Levítico. Ainda estamos no livro de Êxodo, vamos partir para o livro de Levítico. Então, olha só, lição de número 8, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Então, nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos 3 objetivos dessa lição, meus irmãos. O primeiro é ressaltar a importância dos 10 mandamentos. Não podemos, de forma alguma, desprezá-los. Não é? Alguns irmãos ou alguns crentes, né, pensam que os 10 mandamentos só foi para a época lá do Antigo Testamento, que não serve mais para nós do Novo Testamento, para a igreja do Novo Testamento e para nós hoje também. Mas é importante o professor na sala de aula, o professor conversar com o seu aluno e, nesse objetivo, ressaltar a importância dos 10 mandamentos. O segundo objetivo é alertar para a moralidade de Deus. E isso é importante também, porque cada vez mais o homem tem se tornado mais imoral, cada vez mais se distanciando de Deus, e aí nós precisamos trazer um alerta aos nossos alunos sobre a moralidade de Deus. E o terceiro objetivo é contextualizar os 10 mandamentos, né? Então é trazer para a realidade do seu aluno, é trazer esse ensinamento aplicando, contextualizando no dia a dia do aluno, né? Nas atividades, nas decisões que são tomadas, nas ações, né, que nós tomamos diariamente. A gente precisa contextualizar então os 10 mandamentos, né? E trazer para a realidade do aluno, para a realidade dos alunos, né? Da sua classe, seja adolescentes, jovens e adultos, anciãos, trazer para essa realidade. Então nós vamos estar vendo isso, né? A disciplina moral dos mandamentos nos conserva no caminho da santidade. Então, a prática dos 10 mandamentos vai ali nos manter no caminho da santidade, uma vida em santidade. Uma vida conforme os mandamentos é a garantia de uma vida com Jesus. Então, você quer ter uma vida com Jesus, seu aluno quer ter uma vida com Jesus, a garantia dessa vida é a observância, né, dessa moralidade, desses mandamentos, para ter uma vida com Jesus. Meus irmãos, antes de nós continuarmos aqui, eu quero pedir ajuda por nossos irmãos. Nós estamos com esse projeto, né, de trazer toda segunda-feira uma live para estar ajudando nossos irmãos. E na terça-feira esse conteúdo nós colocamos no nosso canal no YouTube. E você pode então estar nos ajudando a crescer, a ampliar esse projeto, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu ok, ativando lá o sininho para que o YouTube recomende toda vez que nós postarmos um vídeo. Então você se inscreve, você pode compartilhar, comentar, compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no seu Facebook, tá bom? E deixar o seu comentário, deixar, né, a sua opinião, né, o que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais esse canal e juntos estarmos construindo então uma EBD inovadora, tá bom? Você não paga nada e estará nos ajudando e contribuindo também para nós crescermos aí, alcançarmos mais alunos, mais professores da Escola Bíblica Dominical e juntos estarmos aí fazendo a obra de Deus, tá bom? Então, se inscreva, deixa aí um ok e vamos juntos construir uma EBD inovadora. Texto áureo. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo capítulo 20 e o versículo 1. A verdade prática. Os 10 mandamentos formam o sustentáculo ético fundamental da civilização humana. Então, olha que verdade, né? Uma verdade absoluta.
os 10 mandamentos, eles são a base, é a estrutura ética fundamental da civilização humana, fundamental para a humanidade. Então, isso é realmente o fundamento, é uma verdade aí fundamental. No primeiro ponto, nós vamos estar vendo aí, analisando sobre os 10 mandamentos, também conhecido como Decálogo, ou 10 palavras, que é o significado. Nós vamos estar vendo esse aspecto geral dos 10 mandamentos. Então, a gente vai estar estudando nesse ponto as características, as características gerais dos 10 mandamentos. Aí, o primeiro subponto, nós vamos estar vendo o seu autor é Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Então nós já começamos vendo aqui que o autor dos 10 mandamentos é o próprio Deus. Deus, a palavra de Deus está trazendo aqui. Falou Deus, então falou Deus estas palavras. Então, o autor dos 10 mandamentos é o próprio Deus. Moisés, ele foi apenas o emissário que trouxe aquilo que Deus havia revelado, que é os 10 mandamentos. Então, a Bíblia, ela traz dá esse título para Deus. Então, veja só, em Êxodo, no capítulo 31, e o versículo 18, você pode ver depois, diz assim: tábuas do testemunho. Então, a Bíblia está dizendo aqui que os 10 mandamentos foi Deus que deu, e as tábuas dos testemunhos. E diz que foram escritos pelo dedo de Deus. Êxodo 32, 16 está escrito: eram obras de Deus e tinham a sua escritura. Então, Êxodo 31, 18 diz que eram as tábuas do testemunho, escrita pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. E Êxodo 32, 16 diz que eram obras de Deus e tinham a sua escritura. Então, o próprio Deus é o autor que escreveu e passou para o povo os 10 mandamentos. Olha só, os 10 mandamentos revelam alguns aspectos do seu autor. Quando você começa a ler os 10 mandamentos, começa a ler o livro de Êxodo, os 10 mandamentos, você vai ver ali impresso as características do seu autor, que não é Moisés, como nós já falamos, que era apenas o emissário. Então, primeiro, quando nós começamos a ler os 10 mandamentos, nós vemos, em primeiro lugar, a moralidade de Deus, a sua moralidade, a sua pureza, a sua verdade, o seu caráter moral. Então, a gente já começa a identificar isso. Também, em segundo lugar, nós vamos ver a sua pessoalidade, que Deus, ele se revela, está revelado nas Escrituras, está revelado nos 10 mandamentos. Ele não é uma energia impessoal, não é uma coisa, mas é uma pessoa e, como tal, quer esse relacionamento com o homem. Então, ele se revela, nós vemos um Deus moral, um Deus perfeito, e nós vemos um Deus pessoal que ele se revela e quer um relacionamento com o homem, quer um relacionamento com as pessoas, com o ser humano, que é a sua criatura. Nós fomos criados por Deus. Então, em terceiro lugar, nós vemos também a sua sabedoria. E aí é Deus se revelando nos 10 mandamentos. É Deus se revelando na sua palavra. E aqui tem algo interessante de nós observarmos. Se os 10 mandamentos fossem cumpridos e observados pelo homem, pela humanidade, pelas sociedades, pelo mundo, o mundo seria um paraíso. Por quê? A lei moral de Deus traz esse fundamento aonde a humanidade precisa estar fundamentada, porque ali está revelado Deus. E se nós agíssemos dessa forma, se a humanidade agisse dessa forma, a Terra seria um paraíso. Como o comentarista coloca aqui, olha. Por quê? Se nós guardássemos, observássemos, não haveria crime. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos, não haveria crime. Os relacionamentos humanos seriam honrados e Deus seria glorificado. Haveria, com certeza, mais respeito, mais
unidade. Então seria um mundo muito melhor se nós obedecêssemos os 10 mandamentos, se a humanidade cumprisse os 10 mandamentos. Tá bom? Aí a gente viu aqui, então, essas características, né, do seu autor. Mas também nós precisamos entender, analisando os 10 mandamentos, a sua importância. Qual é a importância, então, dos 10 mandamentos? Olha, no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos são uma das mais conhecidas seções da Bíblia e uma das peças de literatura religiosa mais importante do mundo. Aqui não existe dúvida. Todo homem, toda mulher, praticamente, né, toda a humanidade conhece os 10 mandamentos. Já foi escrito sobre os 10 mandamentos, cantado sobre os 10 mandamentos, apresentado peças teatrais, novelas, filmes, tudo sobre os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos recebem essa atenção tão importante? Devido à sua importância, devido à relevância que tem os 10 mandamentos, a sua importância na Bíblia, na história, na vida do ser humano. Por isso, nós vimos aí que ele é muito importante e por isso que nós estamos estudando os 10 mandamentos. Antes de Deus entregar a lei para o seu povo, Deus pretende então se revelar para o ser humano, dando a sua lei para que o homem conhecesse, né, aquilo que Deus pensava, a forma que Deus queria que o homem vivesse. Então, mas antes de Deus entregar a lei, o que Deus faz? Primeiro, Deus resgata o seu povo da escravidão e lhe propôs uma aliança. Deus resgata o povo do Egito e propõe a esse povo uma aliança, aonde Deus iria então se revelar para esse povo. E o povo aceita, né, fazer essa aliança com Deus. Então, olha só, e posteriormente, após o homem aceitar essa aliança, eles selam esse pacto, eles selam essa aliança com sangue. Né? Então, Deus propõe essa aliança, o homem aceita, então Deus revela a sua lei, revela a sua palavra. Com o pacto firmado, Israel se submeteria à lei de Deus, o que implicaria agir de maneira peculiar em relação aos outros povos. O objetivo do Decálogo era santificar a nação de Israel, de modo que ela pudesse refletir o caráter santo de Deus. Então, olha só aqui, Deus pretende se revelar para a humanidade, começa por Israel, tira Israel do Egito, ele faz uma aliança, né, e essa aliança é confirmada através do sangue, e aí Israel, que aceita essa aliança, ele se compromete em ser fiel a Deus. Então, Deus usaria Israel para ser o exemplo para os outros povos. E Deus, então, queria que Israel obedecesse a sua palavra, os seus mandamentos, né? E assim iria refletir para os outros povos o caráter, a moral de Deus, o caráter de Deus para os outros povos. E nós vemos em Êxodo 24, do versículo 1 em diante, nós vemos que Israel, ele aceita essa aliança e diz: olha, o que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Mas a gente vai ver que no decorrer da história, não é bem assim que acontece. Né? Então, Deus, ele se revela aqui, e analisando isso, a gente vê a importância, né, da palavra de Deus, a importância aí dos 10 mandamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente entra no terceiro subponto aqui, que é relação com o Novo Testamento. Êxodo capítulo 20, o versículo 6, que diz assim: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então,
Olha a relação que há com o Novo Testamento, né? Deus sendo fiel lá, e valeria até 1000 gerações. É claro que aqui é uma forma mais didática, mais pedagógica, para a gente compreender melhor, mas na realidade, a aliança que é firmada com Deus, Deus é fiel e é para sempre. Não tem um prazo para extinguir, né, para terminar. Não, é uma aliança perpétua, é uma aliança permanente. E Deus, ele é fiel. O homem se falha, o homem se retrocede, né, peca, mas Deus não. Deus é fiel. Então, os 10 mandamentos são coisas do passado, né? Algumas pessoas acreditam, não, os 10 mandamentos foi lá para o Antigo Testamento, foi lá para o povo de Israel, é coisa do passado, perdeu seu valor. Então, olha só, mas não, ele tem essa relação com o Novo Testamento, sim, com a igreja, sim, né? Ele também tem esse relacionamento conosco, que é o que nós vamos ver nessa lição. Então, não era só para o passado, tá bom? Ele é como diz aqui, olha, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, essa aliança, ela é perpétua, ela é para sempre, né? A gente precisa entender isso. Então, ela tem esse relacionamento, né? Não é só para o Antigo Testamento, não é algo que não tem mais valor. É muito importante, como nós vamos ver no decorrer dessa lição, né? Essa confusão que alguns fazem, né? Porque muitos não conseguem perceber os diferentes tipos de lei ou mandamentos. Algumas pessoas pensam, né? Não, olha, é para o passado, porque faz ali uma confusão. Nós estamos numa nova dispensação, num novo período, estamos no período da graça, então não precisa observar os mandamentos. E tudo isso se dá, como o comentarista coloca aqui, devido a essa confusão pelos vários tipos de lei que nós vemos na palavra de Deus. Que nós vamos ver aqui, olha, primeiro, lei moral. Essa lei, né, lei moral, é eterna, porque é a lei de Deus, onde revela, onde mostra o caráter de Deus. Então, a lei moral, ela é eterna, ela é válida, sim, foi válida naquele tempo, é válida hoje nos nossos dias. Então, a lei moral não passou, não caducou, não perdeu valor. Olha, daqui a 1000 anos, o adultério continuará sendo adultério. Daqui a 1000 anos, né, se Jesus não voltasse até lá, a idolatria vai continuar sendo idolatria. Assassinato vai continuar sendo assassinato. Então, a lei moral é justamente essa revelação do caráter de Deus, que não caduca, que nós precisamos dar valor e saber da sua importância. Agora também nós temos a lei cerimonial. Aí a gente começa a fazer essa diferenciação. Olha, lei cerimonial são leis que tinham data de validade, estendendo-se até o Calvário. A finalidade dessa lei era mostrar aquilo que Cristo faria. Então, a primeira lei é a lei moral, que não caduca, né, que revela o caráter de Deus, continua valendo. O segundo é a lei cerimonial, né, que tinha ali um propósito, né? Eram festas que o povo observava, eram rituais que o povo fazia, que ele tinha ali um tempo para se cumprir. E essa lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Por isso nós não precisamos, né, estar guardando leis, fazendo festa. Essa lei cerimonial nós estamos isentos, não precisamos guardar, porque todas elas se cumpriram em Cristo. Por exemplo, nós não matamos mais animais, a gente não precisa mais derramar o sangue do animal, a gente não precisa fazer aqueles sacrifícios que eram feitos. Por quê? Aquilo era uma lei cerimonial que apontava para Cristo. Então se cumpriu no Calvário, não precisa mais ser observada, não precisamos mais fazer isso. E aí também tinha no povo de Israel, no povo judeu, além da lei moral, a lei cerimonial, a lei civil. E
essa lei servia para distinguir Israel das demais nações. São as leis que regiam as divisões de terra, que tratava sobre divisão das terras, tratava sobre as guerras, tratava sobre a dívida, né? Olha, um judeu tem uma dívida com outro, como é que vai proceder? Como é que ele vai tratar? Ele pode pagar? Não pode? Ele pode prestar serviço? Então, eram leis civis. Então, olha só, nós não podemos enquadrar tudo e dizer que nada mais presta. A lei moral, ela é eterna, ela permanece e revela o caráter de Deus, tem valor e precisamos guardar. Tá bom? E aí a gente finaliza esse primeiro ponto aqui e a gente vai para o segundo ponto, que é mandamentos verticais. A gente viu aqui uma análise, né, geral sobre os 10 mandamentos, mas agora a gente vai entrar nos mandamentos em si, né, falar sobre cada mandamento aqui, a gente vai estar vendo a partir deste momento. E para ficar de uma forma pedagógica, mais didática, mais compreensível, o autor dividiu os 10 mandamentos em duas partes, que são os mandamentos verticais, né, que com certeza você já sabe, que tem a ver com os mandamentos que tem a ver com Deus, né, especificamente, e os mandamentos horizontais, que tem a ver com o próximo, né, com as pessoas. Então, olha só, a gente vai tratar primeiro aqui dos mandamentos verticais, que tem a ver com Deus, que são 4 mandamentos. Então, olha só, os 10 mandamentos contêm divisões básicas. Os primeiros 4, cujo foco é Deus, são chamados de mandamentos verticais. E os últimos, né, os 6 mandamentos, têm o seu foco no próximo, no ser humano, na pessoa, né? Então a gente vai estar vendo isso daí, os pontos que nós estaremos tratando. Aí o primeiro subponto desse ponto aqui dos mandamentos verticais, que agora você já sabe, né? Verticais você sabe, né? É como fosse um V, né? Um V que aponta para Deus, e horizontal como se fosse um H, que aponta para o próximo. Aí o primeiro subponto aqui é: não terás outros deuses. A gente começa com o primeiro mandamento aqui, ó. Não terás outros deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. A gente entra agora no primeiro mandamento. Os 2 primeiros mandamentos se completam. No primeiro, Deus diz que não se deve servir outros deuses. Então, esse é o primeiro. Deus, irmãos, não esqueça, não perca de vista que os 10 mandamentos é Deus que está se revelando para esse povo, que ele fez aliança, que eles deveriam obedecer os mandamentos para ser diferentes dos demais povos. Por quê? Os povos, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Mas Deus está chamando esse povo para serem monoteístas, né? Adorar apenas ao único Deus, o Deus verdadeiro. Tá bom? E diante disso, aí Deus começa. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus está chamando o povo para que seja diferente. Adore ao único Deus, o Deus verdadeiro. Então, esse é o primeiro, não é? No primeiro, Deus diz que não deve servir os outros deuses. E no segundo, proíbe a fabricação de ídolos e imagem de qualquer coisa, seja no céu, seja na terra, embaixo da terra. Então eles se complementam. Não terás outros deuses, não farás para ti nenhuma escultura, nenhuma imagem. Então eles estão aqui se complementando. Agora, é importante a gente observar aqui algo. Quando Deus diz: não adorarás ou não terás outros deuses diante de mim, né? Deus não está trazendo aqui uma informação, né? Não existe uma informação aqui subtendida nessa palavra de Deus que realmente existe outros deuses, né? Porque pode alguém achar: não, mas então tem outros deuses. Porque Deus diz: olha, não adoro os outros deuses, não fazem mais dos outros deuses. Não, Deus não está deixando nenhuma possibilidade aqui
quando ele proíbe a adoração a outros deuses, como se ele tivesse outros deuses rivais a ele. Não é isso. O que ele está passando é que os deuses que os povos adoravam eram deuses que não existiam. Então Deus está alertando aqui, olha, mas uma afirmação de que não existem outros deuses. Eram apenas imagens, ídolos fabricados pela mão do homem. Então, isso é importante você entender e passar para o seu aluno. Deus não está dizendo que existem outros deuses, e aí não é para Israel adorar esses outros deuses, e sim um Deus verdadeiro. Não, Deus está dizendo aqui que não existem outros deuses. Por isso que não é para estar prestando adoração a algo que não existe, porque são somente imagens criadas pela mão dos homens, ou pelo imaginário do homem. Tá certo? Então aí a gente vai para o terceiro mandamento. A gente já viu o primeiro, o segundo e agora o terceiro. O uso do nome de Deus. Êxodo capítulo 20, o versículo de número 7. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, olha aí o terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor em vão. O nome de Deus não é um amuleto verbal, que a gente vê na boca das pessoas, as pessoas usando de forma negativa. A gente vê, alguns usam como se fosse uma senha, mas não é isso. A gente precisa ter muito cuidado, respeitar, reverenciar o nome de Deus. Às vezes tem pessoas que fazem alguma coisa e, meu Deus do céu, meu Deus, Então fica ali o nome de Deus na boca das pessoas, mas não é com algo que é uma seriedade ou uma verdade ou realmente uma necessidade, de estar clamando, de estar pronunciando o nome de Deus. Eles tomam o nome de Deus em vão. E aqui nesse contexto, os povos eles usavam o nome das suas divindades em cultos pagãos. Eles usavam o nome das divindades em rituais, em sacrifícios, coisas sem fundamentos, coisas sem importância. E aí Deus está alertando o seu povo para que isso não aconteça no meio do povo de Israel. Está usando o nome de Deus em coisas negativas, em coisas que não faz o menor sentido, coisas que realmente não são relevantes, não é uma necessidade diferente. Alguém está precisando, aí clama a Deus, aí faz a sua oração, é diferente. Então os povos usavam o nome de suas divindades em vão, e Deus está dizendo aqui, olha, não façam como eles, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tá bom? Então é isso que Deus está alertando para o seu povo. E nós do Novo Testamento, também para nós é uma realidade. Nós vemos isso, as pessoas brincando com o nome de Jesus, fazendo piadinha com o nome de Jesus e se esquecendo que também essa recomendação é para nós, não tomar o nome do Senhor em vão, porque como seguidores de Cristo, nós no Novo Testamento, tanto no Novo Testamento quanto nós hoje, temos um nome inefável acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Então nós precisamos, assim como o povo de Israel, precisamos também honrar o nome de Jesus, porque ele não é amuleto verbal, para qualquer coisa a gente está usando o nome de Jesus, e nem também uma senha espiritual cheia de magia, não é isso. A gente precisa então obedecer, respeitar, reverenciar o nome de Jesus e usar sim quando precisarmos, no momento, numa situação que precisarmos, momento de perigo, estamos passando por uma situação, estamos enfermos, estamos precisando de auxílio divino, aí sim nós temos o nome de Jesus como a nossa força, como nosso socorro bem presente, e aí nós clamamos e com certeza ele nos socorre. Então, reverencie e leve os seus alunos aí até essa consciência, essa noção
não fazer como as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o nome de Jesus e por isso usam o nome do Senhor em vão. Mas nós conhecemos, respeitamos e valorizamos o nome de Jesus. A gente vai então para o terceiro subponto dessa lição. Êxodo capítulo 20, versículo 8, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o quarto mandamento, não perca de vista aí os mandamentos, tá bom? Você pode até passar uma atividade para o seu aluno para que o aluno cite os 10 mandamentos na ordem, na sequência. E aí aquele aluno que estudou, que se preparou, se ele citar ali os 10 mandamentos, você já dá ali um prêmio, né? uma caixa de bombons, você já dá ali um chocolate, você já dá um prêmio, uma lembrança, um brinde para o seu aluno, por ele ter ali decorado todos os 10 mandamentos, tá bom? Então nós já estamos aí no quarto, né? O sábado de descanso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E agora, irmãos? É um assunto aí um pouco, talvez para alguns um pouco delicado, não é? Por quê? Eu já ouvi falar que não é para se guardar o sábado, mas não é um mandamento, então eu tenho que guardar, eu não tenho, por quê? Então há uma confusão aí, né, que alguns fazem. Mas aí é importante, né, você participar da escola bíblica dominical, porque você vai tirar toda a dúvida do seu aluno. Você vai fazer com que o aluno não tenha mais dúvida com relação a esse assunto. É sua missão, principalmente porque tem igreja que defende a guarda do sábado, né? Atrela isso à salvação, só vai ser salvo quem guardar, quem observar, porque a igreja verdadeira é a igreja que guarda o sábado, mas não é bem assim, né? E essa é uma excelente oportunidade para você orientar o seu aluno. Olha só, a questão de um dia semanal para descanso e adoração encontra muita discussão na modernidade, né? Nos dias que nós estamos vivendo, e você sabe disso. Devem os cristãos guardar o sábado, sim ou não? É para guardar? Nós precisamos guardar? Então, olha aí a dúvida de algumas pessoas que você tem agora oportunidade para sanar, para tirar todas as dúvidas. Por quê? Deus dá os 10 mandamentos e aí, a exemplo de Deus, né? Deus cria o mundo, no 7º dia descansa, e aí tem mais a ver com a questão ali de descansar e ter um dia para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Tem mais a ver com isso do que meramente a guarda de um dia, tá bom? Então a gente começa a analisar, fazer essa análise. Então, o Novo Testamento diz que Jesus é o Senhor do sábado e que este apontava para a sua própria obra. A palavra sábado não significa 7º dia. Ela vem de uma raiz hebraica que significa descansar ou cessar. Então, como eu falei, Deus está dando aqui um exemplo para o povo de Israel. Olha, vão trabalhar 6 dias, no 7º vão descansar. É um dia especial para adoração, para comunhão, para buscar Deus. Então, era para ter este momento com Deus, né? Tanto um descanso para beneficiar o próprio homem e também ali um momento, um dia para estar adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas é importante nós entendermos que depois da ressurreição, depois que Cristo cumpre a lei e diz que ele é o Senhor do sábado, que o sábado foi criado por causa do homem, não o inverso, né? O homem por causa do sábado. Então, após a ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a observar o domingo. Se você lê a Bíblia, se você lê os evangelhos, lê Atos dos Apóstolos, você vai começar a ver na história da igreja os cristãos guardando o domingo em vez de sábado, né? Separando o domingo para visita, separando o domingo para adoração, para o culto, para a comunhão. Então, nós observamos isso aqui. Mas não tem nada místico em guardar o domingo, não tem nada especial, não tem nada a ver com salvação. É simplesmente
aquele dia de descanso, aquele dia, né, que cedo nós estamos na escola bíblica dominical, os cristãos, após a ressurreição, guardando o domingo e não o sábado. Eles entenderam que o dia do descanso falava sobre redenção. O sábado marcava o fim da obra da criação e o domingo o fim da obra da redenção. Cristo cumpriu. Olha, Jesus consumou a sua obra da redenção na cruz e ressuscitou no domingo. Aí começa aí, Mateus 28, 1 ao 6. Ele apareceu a seus discípulos no domingo, João 20, 19 a 29. Num domingo, o Espírito Santo foi derramado, Atos 1, 4. Num domingo, a igreja cristã se reuniu para ofertar e adorar, 1 Coríntios 6, 2. E celebrar a Santa Ceia no domingo, Atos 20 e versículo 7. No domingo, Jesus apareceu a João na ilha de Pátimo para trazer-lhe a revelação apocalíptica. Desde então, a igreja cristã, ao longo dos séculos, tem separado o primeiro dia da semana, né, que nós chamamos o dia do Senhor, para dedicar-se a consagrar-se a Deus e a sua obra. Então, é o que eu falei, irmãos. Nós separamos, e você pode estar passando isso para o seu aluno. É aquele dia que nós dedicamos a Deus. Começamos cedo na EBD e até a noite continuamos adorando a Deus, servindo ao Senhor. Não que a gente não faça isso nos outros dias, nós fazemos, mas o domingo é específico, né, para este momento. Aí tem um comentário interessante que diz assim, olha, um comentarista diz algo muito interessante. Aí observe aqui o que esse comentarista diz. Eu não consegui aqui localizar o nome dele, mas está na nossa lição, você pode consultar, que diz assim, um comentarista diz algo interessante. Cristo levou o sábado com ele para o túmulo e de lá trouxe o dia do Senhor na manhã da ressurreição. Glória a Deus. Então, um comentário aqui, como eu falei, eu não consegui encontrar o seu autor, mas a nossa referência aqui é a nossa lição. Cristo leva o sábado, ele cumpre a lei, leva o sábado para o túmulo e quando ele ressuscita, então ele traz o domingo, o dia do Senhor. E a gente viu aqui vários exemplos, né, da igreja guardando o domingo, guardando no sentido de descanso e adorar a Deus, nada a ver com salvação. Se eu guardar o domingo, isso vai contribuir na minha salvação? Não tem nada a ver com salvação. E aí, meus irmãos, vamos então para o nosso terceiro ponto, né? O terceiro ponto da nossa lição. Só lembrando que nós já vimos 4 mandamentos, né? Agora a gente vai dar continuidade. Nós encerramos aqui a classificação, né, dos mandamentos que tem a ver com Deus, que o foco é Deus, né, que é os mandamentos verticais, que tem a ver com Deus. Agora nós vamos para a segunda classificação, para a segunda divisão, que é os mandamentos horizontais, que tem a ver com o próximo. E isso daqui, assim como os 4 primeiros, são muito importantes, né? Esses 6 mandamentos agora também são muito relevantes para nós. Então eu espero que não haja nenhuma dúvida com relação ao sábado, né? Que é o ponto mais crítico aí, que alguns fazem aí essa confusão, mas a gente precisa entendermos que além de nós estarmos guardando o domingo, por todos os motivos que eu falei, nós encontramos todas as referências bíblicas dos mandamentos no Novo Testamento. Só não encontramos o sábado, a guarda do sábado, né? Então, mais uma dica aí de que nós não temos essa obrigatoriedade, né, de nós estarmos guardando isso. Vamos lá, mandamentos horizontais. São 6 mandamentos, né, que tem essa relação com o homem, com o próximo. Nosso relacionamento com Deus determina como serão nossos relacionamentos com as demais pessoas, né? Então, olha como o mandamento de Deus ele é perfeito. Ele trata do nosso relacionamento com Deus e trata do nosso relacionamento com as pessoas. E elas estão interligadas, intrinsecamente ligadas. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, com certeza eu vou ter um bom relacionamento com o próximo. Eles estão ali ligados. Deus é perfeito. Então vamos lá. 5º mandamento. Honrará pai e mãe. E o 6º mandamento.
não matarás. Então, nesse subponto aqui, a gente vai ver dois mandamentos, o quinto e o sexto. Êxodo capítulo 20, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: honrará o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o versículo 13, né, que é o sexto mandamento, diz: não matarás. Olha só, meus irmãos, nós observando, analisando um pouco aqui o texto, nós vamos observar que tudo está apontando para casa, está apontando para a família. Observe bem: honrarás o teu pai e a tua mãe. Ele já começa aqui esse quinto mandamento apontando para a família. Tudo começa em casa, na forma como tratamos nossos pais. Grande parte das crises e problemas do mundo é oriunda das famílias desajustadas, desestruturadas. Nós já estudamos em lições anteriores que a família é a célula máter, que a família teve a origem em Deus. E quando nós temos uma família forte, nós temos uma sociedade forte, nós temos uma igreja forte, tudo começa na família. Então Deus já deu os mandamentos acerca da sua pessoa, né, que o foco é nele, agora ele começa na família. Olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Então Deus começa aí na família. O quinto mandamento nos mostra como o filho deve agir com seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. É a ordem de Deus, é a ordem inicial. É mais do que obedecer a teu pai e a tua mãe. É honra. Isso vale mais que mera obediência, ainda que esta seja implícita. Honrar é tributar peso, dar dignidade, reconhecer a sua autoridade. Então, quando Deus fala de honrar, é mais que obedecer. Não é somente obedecer, não. É algo mais elevado, é algo mais profundo. Né? Tem a ver com dignidade, tem a ver com valoração, você valorizar o seu pai, atribuir o valor aos seus pais, seu pai e a sua mãe. É você dar dignidade, é você reconhecer a importância, é você valorizar e, acima de tudo, é você dar essa autoridade aos seus pais, obedecendo. Né? Então, a obediência está ligada a tudo isso. Mas o sentimento de honrar o pai e mãe é muito mais que obedecer. Eu diria até que esse honrar é obedecer com alegria, é obedecer com amor, é obedecer com satisfação. Porque às vezes o filho obedece, mas batendo o pé, vai fazer, mas com má vontade. Isso não é honrar. Alguns têm vergonha dos seus pais. Eu já vi pessoas que o pai é muito humilde, e aí o filho chega na faculdade, o pai nem para a festa vai, nem para a formatura vai, porque o filho não valoriza o seu pai, não honra, não ama, não respeita, não respeita a autoridade. Né? Em contrapartida, todos nós temos esses exemplos, a gente já viu filhos que amam os seus pais, que honram os seus pais, obedecem à autoridade dos seus pais. E aí o orgulho é na formatura ter o pai do lado, ter a mãe do lado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu ouvi uma reportagem, os pais do interior, lavradores, e aí a filha se formando, e na formatura a mãe estava lá, o pai estava lá, sofredores, o rosto marcado pelo tempo, pelo sol, era o da agricultura, da lavoura. E aí a filha entra, fazendo festa, alegria, com uma enxada, e é algo maravilhoso. E quando perguntaram o que era aquilo, era uma homenagem que estava fazendo para os seus pais, que deram a vida por ela, que investiram, tiraram de lá da plantação dele, a mão na enxada, mas formaram ali a filha, e a filha com todo orgulho honrando seus pais. Então,
é uma excelente oportunidade para você, professor, chamar a atenção, alertar os filhos para valorizarem, honrarem seus pais, obedecer sim, mas obedecer com amor, com gratidão, com satisfação, com alegria, e é isso que Deus quer. Então, o quinto mandamento, Deus começa pela família, né? Para que a família esteja ajustada, porque uma família ajustada, nós teremos uma igreja ajustada, uma sociedade ajustada, um mundo ajustado. Mas uma família desestruturada, desajeitada, nós vamos gerar também uma igreja, uma sociedade e um mundo complicado, tá bom? Honre o seu pai, honre a sua mãe e você vai ter longos dias na face da terra. Não só na questão de quantidade, mas qualidade. Não esqueça disso. Aí nós vamos para o sexto mandamento, né, que é não matarás. E aí a gente precisa entender, irmão, que o não matarás que Deus coloca aqui para o povo de Israel não é simplesmente tirar a vida, é mais do que isso. Não é simplesmente matar, claro, é matar sim, né, literalmente, mas também é mais do que isso. Às vezes a pessoa mata por omissão, mata o outro, prejudica o outro. Às vezes mata o outro porque não tem misericórdia, pisa no outro, está matando ali, não faz um gesto de bondade, não tem misericórdia do próximo, e Deus está tratando aqui, né, desses mandamentos que não tem mais a ver com ele, agora é com o próximo, e a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes também a pessoa frauda o outro, engana o outro, e tudo isso está incluso aqui nesse não matarás. Né? Além de não matar literalmente, tem a ver com não prejudicar também o outro. Né? Ser omisso, não ter misericórdia, caluniar, mentir. Então, tudo isso são formas, né, que você está ali matando, assassinando com palavras. Quantos maridos, né, não têm assassinado a sua esposa com palavras agressivas, têm matado seus filhos, têm matado os sonhos, têm matado a alegria, têm matado a esperança? Então precisamos entender aqui que quando Deus fala não matarás, vai desde não prejudicar, né, não matar fisicamente, moralmente, espiritualmente, né, com as palavras, com os gestos. Então, tudo isso aqui está envolvido. Não assassinar com as palavras. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. É não ser cruel, é não ser falso com as pessoas, com o próximo. É realmente fazer de tudo para não prejudicar o outro. E o pior, às vezes isso acontece até nos púlpitos da igreja. Líderes matando seus liderados com as suas palavras, palavras negativas, palavras de morte. Então precisamos ter muito cuidado. Não matarás, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem, e aí vai muito além de obedecer, né? Obedecer com amor, com gratidão, fazer tudo, valorizar, honrar, respeitar, atribuir valor. E o não matará é não prejudicar, né? São N formas para você não prejudicar o próximo. Esse é o sexto mandamento. E aí vamos lá, continuando, a gente vai aqui para o subponto 2, né, que desse ponto aqui, que é os mandamentos horizontais. A gente vai para o subponto 2. Não adulterarás e não furtarás. Então aí a gente tem o sétimo mandamento e o oitavo mandamento. Sétimo, não adulterarás, e o oitavo, não furtarás. Êxodo capítulo 20, o versículo 14 e o versículo 15. Olha só, uma coisa que deve ficar claro é que ao proibir algo, né, um mandamento negativo, Deus estava ordenando o seu inverso. O sétimo mandamento implica a ideia de devassidão e fornicação, sexo antinatural. Então, quando Deus está falando aqui
né, para não adulterar, não adulterarás, ele está envolvendo toda a prática pecaminosa com relação ao sexo. Não tem a ver somente, observe bem, irmão, não tem a ver somente com a prática do adultério, né? Trair. Não, não tem a ver só com isso. É algo mais profundo aqui, né? Tem a ver com toda a devassidão, toda a imoralidade, todo o pecado com relação ao sexo, né? Antinatural, sexo fora do casamento, prostituição. Então, tudo está envolvido aqui no não adulterarás. Toda a prática sexual pecaminosa, né? Trazendo então essa ideia de devassidão, de imoralidade, fornicação. Mais tarde, né, nós observamos que ela toma um sentido mais amplo em relação a extramatrimonial. Olha, a finalidade clara do mandamento é a proteção da família. Então Deus, ele está trazendo esse mandamento de uma forma de proteger a família, né? Para a família continuar estruturada, continuar fortificada. Então é o cuidado de Deus com a família. O comentarista coloca aqui também que existe pessoas, né? Existe aqueles que acham natural, né? A prática sexual, acham natural a traição, o adultério. E alguns ainda dizem assim, não, mas não teve a ver com amor, com sentimento, foi só o sexo. Mas Deus, ele tem o cuidado, né, com a família, o cuidado com as pessoas, e por isso ele está trazendo aqui essa recomendação de não adulterarás. E para amarrar isso daqui, nós lemos na Bíblia Jesus falando, olha, vocês não ouviram, né? Não adulterarás. Contudo, eu vos digo, se tão somente olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, você já cometeu ali o adultério, né? Não precisa mais consumar o ato, mas olhou, desejou, já implica em pecado, né? Por que que Jesus ele traz essa força, né, para esse mandamento? Justamente para alertar os desavisados, né? Que não, foi só sexo, não tem nada a ver com sentimento, com amor, eu amo a minha esposa, né? Enfim, então nós precisamos ter cuidado. O mandamento é mais profundo, vai muito além do que realmente trair a esposa. Tem a ver com toda essa obra toda essa prática de adultério, fornicação, devassidão, toda a prática sexual ilícita, não agrada a Deus, Deus não aceita, é um mandamento, tem valor por nossos dias, precisamos guardar para podermos então contar com a bênção e o favor de Deus, tá bom? O 8º mandamento é não furtarás. É uma exortação a se respeitar a propriedade alheia. Então, Deus aqui tratou da família, tratou do próximo, agora está tratando aí aqui o povo, né? Não venha querer ficar com algo que não é seu, pegar algo que não é seu. Então, observa que Deus ele está tratando caso a caso aqui, né? Não foi dado o mandamento aleatoriamente. É realmente, como nós vimos, a base, né? A moral de Deus é a base da humanidade, do ser humano de bem, né? O pai de família, o homem honesto, o homem trabalhador. Os mandamentos aqui é a estrutura, é a base. A forma negativa do mandamento é clara: não se deve possuir nada que não se tenha conseguido honestamente. Então, é produto de furto, é produto de roubo, é produto de engano, é pecado. Não podemos cair nessa prática, tá bom? Então, Deus, ele está trazendo isso, né? Alertando, porque nós não devemos possuir nada que não tenha sido com o suor do nosso trabalho, suor do nosso rosto. Trabalho digno, trabalho honesto, né? Então, Deus está ensinando o povo de Israel como deveria se comportar, como deveria ter a sua conduta, né, nesse espelho que é Deus,
no caráter de Deus, na moral de Deus. Só lembrando, irmãos, o nosso contexto, o povo saiu do Egito, né? Deus agora fez uma aliança com o povo aceitou, Deus deu o mandamento, era a forma que eles teriam que caminhar, observando isso daqui, para ser o espelho para as outras nações, e também vale para nós hoje. Tem essa relação, esse relacionamento conosco. Tá certo? Então esse foi o 8º mandamento. Aí a gente vai para o 3º subponto da lição, e nós vamos estar vendo os últimos 2 mandamentos, que é Êxodo capítulo 20, versículo 16 e o 17. Né? Que esse subponto é: não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha o cuidado de Deus. Né? Deus ensinando o seu povo que se eles observassem, iam viver muito bem. É como o comentarista fala na lição, a terra seria um paraíso, seria muito bom, seria muito diferente. E a gente vê a preocupação de Deus, né, nesse 9º mandamento. Então Deus estava preocupado, né, de alguém levantar um falso juízo ou um falso testemunho em um tribunal contra o seu próximo. Deus estava preocupado até com isso. Por quê? As consequências seriam irreparáveis, podendo implicar na morte da pessoa acusada, né, inocentemente. Imagine só, as pessoas tinham ali uma discussão, né, uma causa, e aí alguém levanta um falso testemunho, aí é levado diante ali do tribunal, né, para ser julgado, e aí o inocente é condenado. Ele poderia ser punido, ter prejuízo e até pagar com a sua própria vida. Então, o falso testemunho era prejudicial. E Deus, tendo esse cuidado, ele está dizendo: olha, não façam isso. Não levante falso testemunho contra o teu próximo. Né? Não cobiçarás. E aí Deus ele está dando aqui as instruções para o seu povo. Mas a abrangência vai além, significa que deve haver verdade ao falar. Uma língua falsa, fofoqueira e caluniadora tem sido um problema até em muitas igrejas, não é? Isso daqui é uma realidade. Então, no contexto, a gente vê essa preocupação de Deus, né, para não levar alguém inocentemente a um tribunal para ser julgado, ter prejuízo. Porém, ele vai além disso também, porque está tratando aqui, como o comentarista coloca, para nós termos o cuidado do que nós falamos, para não acusar as pessoas, para não falar mal das pessoas, para não mentir contra as pessoas. Né? E aí o comentarista fala aqui, né, dos caluniadores, dos fofoqueiros, que em muitas igrejas traz prejuízo. Então é uma excelente oportunidade para você orientar os seus alunos, né, para não se envolver em fofoca, para não se envolver em questões mentirosas, para não trazer prejuízo para as pessoas. Talvez você que está nos acompanhando já passou uma situação dessa, de calúnia, foi caluniado, levantaram um falso testemunho, e você sabe, né, o prejuízo que foi. Às vezes mata a reputação da pessoa, a pessoa não consegue mais ter a vida, né, sossegada que tinha. Então nós precisamos ter muito cuidado. Isso tem causado muita confusão, né, nas missões da igreja, nos grupos da igreja, no círculo de oração, no meio dos obreiros. Então, isso tem causado muita confusão em muitas igrejas, mas nós precisamos entender que está lá o mandamento, o 9º mandamento, né, para nós não levantarmos falso testemunho, não sermos fofoqueiro. Chegou a fofoca em você? Elimina ali, não passe adiante, e você vai estar evitando aí muitos problemas, tá bom? Continuando, 10º mandamento: não cobiçarás
pessoas ou bens do próximo. Está na esfera do sentimento. É um desdobramento do 6º, 7º e 8º mandamento. Então, aqui o não cobiçarás, né, as pessoas e os bens do próximo. E isso, nós vemos, né, as pessoas que parece que ele tem uma inveja, e aí quer, né, ser igual ao outro. Irmão, isso daí é pecado, a gente precisa ter cuidado. E o pior do invejoso, daquele que cobiça, é que ele não quer ter um igual, ele quer aquele. Quando você compra um carro, né, um exemplo aqui, você compra um carro, aí alguém que cobiça, né, que tem inveja, ele não quer um igual ao seu, ele quer o seu. O problema da inveja é esse, da cobiça. Ele não vai pensar, poxa, um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu quero um carro igual esse. Não. Aquilo é um sentimento, né, no coração. Ele fica, eu queria era aquele. Poxa, eu queria. Então, mas Deus está dizendo, olha, isso é mal, isso é ruim, né? Não cobiçarás. Então Deus está falando aqui. Esse é o 10º mandamento. Então vale para nós hoje. Precisamos observar sim, guardar, obedecer os mandamentos de Deus. E olha só, meus irmãos, a estrutura dos mandamentos é muito interessante. Imagine você, né, um gráfico de uma pirâmide, e aí os mandamentos estão estruturados nessa pirâmide. Você pode até fazer isso como uma atividade, né, preparar numa cartolina e demonstrar na sua classe. Você pega uma cartolina, coloca uma pirâmide ali e divide essa pirâmide em 4 partes, né? O topo da pirâmide e vem dividindo em 4 partes. No primeiro você vai colocar assim, Deus. No segundo, família. No terceiro, próximo. É o próximo, é o seu próximo. E no quarto, as coisas. Imagina, olha só como Deus estruturou o mandamento. Você vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º. E aí você vai ver, primeiro, o topo da pirâmide, Deus. Aí logo embaixo é uma relação de prioridade que nós temos nos 10 mandamentos. Deus, família, próximo e as coisas. Né? Então, atribuir esse valor a Deus, segundo lugar, a família, terceiro, nosso próximo e as coisas, os bens, né, os materiais, é o carro, é a casa. Vem lá na base da pirâmide, no topo, Deus. Então você pode fazer isso numa cartolina, esse gráfico, essa pirâmide, dividir e tá mostrando lá, finalizando aí a aula, mostrando para os seus alunos. Né? É bem didático, é bem intuitivo e vai ser muito bom para o aluno estar vendo aí essa relação de prioridade que precisa ter na sua vida e que está demonstrado aqui nos 10 mandamentos. Vamos para a nossa aplicação pessoal. A aplicação pessoal diz assim: Jesus não cancelou nem modificou a lei de Moisés. Ele a cumpriu integralmente e nos capacita pelo Espírito Santo a vivermos de modo santo e irrepreensível. Né? Então está aí a nossa lição de hoje. Assim como os 10 mandamentos foi para o povo de Israel, para ele ser ali essa aliança com Deus, refletir o caráter de Deus pelos 10 mandamentos, pela observância dos 10 mandamentos, da palavra de Deus, refletir o caráter de Deus para as demais nações. Da mesma forma, nós hoje, né? Tirando o sábado, que nós não guardamos sábado, tirando o sábado, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus e assim refletir o caráter de Cristo na nossa vida para alcançar as demais pessoas também. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Chegamos aí no final da nossa aula e eu quero mais uma vez pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça isso, se inscreva, dê o seu ok, deixe lá uma mensagem, qual é a sua igreja, de onde você está nos acompanhando, se o nosso conteúdo tem feito sentido para você, se tem lhe ajudado, coloque lá e nós estaremos então respondendo a sua mensagem. Muitos irmãos estão nos acompanhando de São Paulo, de Manaus,
né, e tem mandado mensagem, nós temos interagido, temos respondido e nós queremos agradecer a você. Todos os nossos irmãos que já estão nos seguindo, muito obrigado. E você que ainda não está, não paga nada nos seguir, então compartilhe, se inscreva, mande a sua opinião de que forma nós podemos estar melhorando a nossa EBD inovadora e vamos juntos construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, dinâmica, motivacional, para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, até a próxima semana com a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz a todos.